Então, quero começar esse vídeo hoje agradecendo a presença da minha priminha Ayla Cristina, que fica em Caeté, na Bahia. Prima, ó, um beijo, continua seguindo o nosso canal, assistindo todos os vídeos, tá? Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante pra você e você vai aprender muita coisa. Outra coisa, não esquece de pôr em prática, viu? Vou conversar com a sua mãe pra saber se você tá pondo em prática isso. Então, pessoal, hoje o vídeo é para falar um pouco sobre o funcionamento da nossa mente e o que isso tem a ver com educação financeira, né? Bom, esse canal ele é apropriado para os pais, mas como você mesmo observou agora, tem crianças assistindo o canal também. Então eu vou tentar trazer esse conteúdo de uma forma que ambas as idades possam entender um assunto muito importante. A nossa mente, ela comanda toda a nossa vida, isso é óbvio, né? Tudo que a gente pensa, nós reproduzimos. Só que o que acontece? Quando nós éramos crianças, as crianças vão entender o que eu estou falando, você também, porque você também já foi. Nós éramos um livro aberto, sem nada está escrito, e quando nós tínhamos uma primeira experiência, dependendo daquela experiência, a gente sentia uma emoção, né? Uma euforia, um aprendizado novo, então você se empolgava. A nossa mente, ela registra as coisas conforme a nossa emoção. Então, olha só, o que tem a ver? Nós precisamos de entender que todo o comportamento que nós temos hoje, lá no passado, foi reflexo de um hábito ou de uma experiência que tivemos junto com uma emoção. Então, olha só, imagina que aqui é a sua memória e a sua memória vem com uma emoção. E para a gente registrar isso com mais força na mente, quanto mais emoção tiver, mais gravado fica. É tanto que às vezes você sente um cheiro, você escuta uma música, então lá no fundo a sua memória resgata aquela lembrança e te traz, né, à tona, ao seu consciente. Se você não sabe ainda o que é um consciente, um subconsciente, eu expliquei em um vídeo anterior. Dá uma pesquisada aqui no meu canal, você vai encontrar essa explicação bem legal. E você vai entender um pouco mais, né, sobre isso que eu estou tratando hoje. Tá, você que é uma pessoa e é um espelho, né? É uma pessoa que tem, dentro de casa, você tem que ser um modelo. Então, o que acontece? O que você precisa saber? Você precisa saber que lá no passado você teve uma história e essa história ela vem junto com uma emoção e essa história hoje você vem reproduzindo isso hoje. Espera aí. Lá no passado eu tive uma experiência e hoje eu continuo reproduzindo essa experiência e às vezes você não sabe por que está reproduzindo aquilo, né? Um hábito errado. Às vezes um exemplo, você não tem o hábito de registrar os seus gastos, que é um hábito que você deve saber bem que nas finanças você precisa ter. Mas você acha muito difícil, né? É maçante, é chato. E esse hábito você não tem. Você não tem porque lá na sua infância não foi colocado. Entendeu? Ou um hábito que você tenha e que você não gostaria de ter. Que você vem fazendo errado, né? Por exemplo, tem situações, ou pais também pode acontecer, que eles gostam muito de passear com os filhos e eles têm um poder aquisitivo um pouco melhor e aí sim eles podem estar dando mais do que os filhos precisam, porque a infância deles não foi muito boa. Então eles falam assim, não, inconscientemente ele quer que o filho não passe por aquilo, o que ele passou, e acaba extrapolando, não tendo uma média, uma balança, não está equilibrado a situação. Então o que acontece? Vamos supor que esse pai seja você. Você teve uma infância difícil, não foi ensinado que dar coisas demais para o filho faz mal, né? Tira dessa criança a vontade de conquistar, né? E outras coisas também. Então o que acontece? Você está incentivando essa criança, você está ensinando a ela que quando ela crescer, se ela gostar do que ela está tendo agora, que é bem provável que sim, quando ela crescer, ela vai reproduzir o que você está fazendo.
o que você ensinou para ela com os seus gestos. Você não precisa falar, né? As crianças, elas não aprendem você chegar, ei, vem cá, vamos conversar. Como é que é mais fácil para uma criança aprender? É você fazendo, tá bom? Você faz e eles vão te copiar, te imitar. Só para você ter um exemplo de cópia, né? De imitação. Eu, por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe, ela vivia dizendo que gostava muito de matemática. E ela nunca chegou pra mim e falou assim, olha, você tem que gostar de matemática. Ela dizia que ela gostava de matemática. E então eu comecei e como eu admirava, né, gostava muito dela, eu comecei a olhar melhor para essa disciplina. Então, na minha vida acadêmica toda, foi muito fácil trabalhar com números. Por quê? Porque eu comecei a fazer com prazer. Então, lembra da memória junto com a emoção? E, além disso, ela me trouxe essa experiência, né, de exemplo. Ela foi um exemplo. Outro exemplo, para você ter uma ideia. Ela teve, naquela época, ela teve uma escola de datilografia. Então, eu via ela digitando muito rápido. Né? Quando eu ia visitar ela no trabalho dela, eu via ela digitando muito rápido. Eu achava aquilo lindo. Eu achava minha mãe uma beleza, uma pessoa muito linda, digitando rápido, então era a coisa mais linda de se ver. O que eu falei? Eu quero ser esse tipo de pessoa. Então, eu imitei ela, né? A mesma coisa acontece com pessoas que têm uma pessoa a se imitar, mas pelo lado oposto. Por exemplo, dentro da sua casa, se você teve uma experiência onde alguém da sua família foi uma pessoa que gritava muito, hoje provavelmente você tem muito receio de escândalo, barulho, briga. Isso são coisas que, se acontecer, vai te repelir. Por quê? Porque você virou o oposto, né? Não foi um exemplo? Foi. Você seguiu? Não seguiu, porque te trouxe um emocional negativo. Então isso também é provável, acontece. Isso também não é provável, isso acontece. Então existem essas duas vertentes a ser seguida, quando você é um modelo positivo e quando você é um modelo negativo. Então, o que você tem que fazer hoje? Analisar que tipo de modelo para os seus filhos você está sendo. Se é um modelo negativo ou positivo. E se esse modelo que você está sendo tem correlação com a sua infância. Que é bem provável que sim. Como é que você pode fazer? Eu até passei também um exercício aqui no meu canal mesmo, tem, para você mapear a sua infância e para você identificar as suas crenças limitantes. O que é crença? Então, nesse exercício de crenças limitantes, ele foi feito para você compreender de onde surgiu as suas crenças, que tem, como eu te falei, tem tudo a ver com a sua infância. Mas não só com a sua infância, né? Tem toda uma experiência que você teve. Mas ela é muito forte na infância. Por quê? Porque na infância a nossa mente subconsciente ela é acessada com muita mais facilidade. Uma criança ela é muito emotiva, ela é muito emocional, ela não é racional, como nós hoje podemos ponderar. Então o que acontece? Esse exercício que você vai fazer, ou se você não fez, você vai fazer, ele é ótimo para isso, para identificar em qual fase da sua vida nasceu aquela crença, o que ela está fazendo com você hoje, o que ela vai fazer com os seus filhos também e como você pode eliminar isso da sua vida, né? Toda mudança de hábito, ele requer persistência, paciência e aquela rotina. Você precisa ter aquela rotina sempre, 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 sempre. Dizer que um hábito vai mudar da noite pro dia é muito difícil, mas quanto mais você se cobrar, melhor. Então, só para fazendo uma recapitulação do que nós trouxemos hoje aqui. Que você é o espelho do seu filho. Então, você tem que observar se o comportamento dele está refletindo, se você não está gostando do comportamento dele, se tem a ver com você. Primeira coisa que você tem que fazer se tem a ver com a sua educação, com o exemplo que você está dando. A criança, como eu falei para você, ela reproduz muito melhor te imitando do que te escutando, né? Se você sentar para explicar para ela as coisas, ela vai sim aprender. Mas se ela visualizar você fazendo, ela vai aprender muito mais. Então, o que você tem que fazer? Observar isso, né? Poxa, qual é o comportamento que eu estou tendo que o meu filho pode me imitar? Vale a pena você ter um comportamento e ficar acionando ele. Filho, você tá vendo o que a mãe está fazendo? Se você for ao mercado e fazer uma lista, ele vai ver. E aí você fala, sabia que isso aqui é bom pra gente poder controlar as nossas finanças? Aí você explica que você vai sair de casa,
você vai fazer essa compra exatamente como tá na lista, né? Para você não fugir da lista, para não ter que gastar mais. Enfim, aproveita aquele momento e tem um diálogo com a criança. Então ela vai ver que você tem um gesto e o que você está falando está sendo congruente com os seus atos. E vai ser bem legal se você deixar ela participar, essa criança participar dessa lista. Quem sabe se ela não souber escrever, chame ela para compor a lista com você do mesmo jeito. Você vai escrevendo e vai perguntando dela: o que você acha que está faltando? O que a gente pode comprar? Se ela disser algo que é supérfluo, né? Você também aproveita a oportunidade para explicar: não, filho, isso é supérfluo, nesse momento não dá pra gente comprar porque é excessivo, enfim. Aproveita. Então, se você é um modelo positivo para o seu filho, parabéns, continue, vai se aperfeiçoando mais, porque o seu filho está no caminho certo. Se você está vendo que algum gesto seu, algum hábito seu está sendo um mau exemplo para o seu filho e vai trazer malefícios para ele lá na frente, porque você sabe que para você trouxe, então para ele também vai ter malefícios lá na frente. Então você está na hora de quebrar essa corrente, né? Eu tô falando corrente, por quê? Porque provavelmente isso é uma coisa que vem acontecendo de geração em geração, lá para trás. Então vem sendo reproduzida e chegou em você agora. Mas chegou em você e parou. Porque o seu filho, a sua filha, ou o sobrinho, quem que seja, qualquer criança que seja que você queira ajudar com o seu comportamento, agora é a hora da quebra da barreira. Então, vamos quebrar essa barreira, né? Do exemplo, sermos bons exemplos para os nossos filhos, de educação financeira. As finanças, elas começam a ser alteradas nas crianças quando nós nos alteramos em nós primeiro. E isso é um processo. Nunca é da noite pro dia, nunca acontece muito rápido. Então precisamos de ter paciência. E se você puder fazer umas anotações, se você gosta de fazer as anotações, Anota como é que está sendo o início disso tudo. Daqui uns 2, 3 meses você revisa e verifica se houve alguma mudança de comportamento da sua parte, se houve uma mudança de comportamento do seu filho, qual que foi, qual o benefício que isso trouxe para vocês, tá bom? Aproveita essa oportunidade. A mudança, ela começa primeiro em você. Essa quebra da corrente começa em você e vai passar para os seus filhos, tá bom? E é isso. Eu desejo profundamente que você busque mais conhecimento com relação à quebra de crenças limitantes. Tem aqui no meu canal, mas você está bem livre mesmo para buscar mais atividades, mais conhecimentos e se superar, né? E eu tenho certeza que você vai ter muito orgulho, não só de você, vai ter muito orgulho dos seus filhos, dos resultados que vocês vão alcançar. Você vai ver que os pequenos gestos é que vão fazer a grande diferença dentro das finanças na sua casa. E para que as crianças ajudem nas finanças, vamos nos transformar primeiro, não é mesmo? É isso. Um grande beijo para você, continue nos seguindo. Gostaria de te pedir, se você gostou do nosso canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com seus parentes, seus amigos, para quem você quer que esse conhecimento chegue. Acione o sininho também para você estar recebendo as novidades que eu vou estar lançando aqui. Tem muito assunto ainda para tratar, muita coisa que a gente pode ir, né, falando. E é isso, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.